site auladê.com.br. A aulinha de hoje é a continuação do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Essencial para entender essa aula que tu assista a nossa aula anterior de MRUV, a primeira parte, tá? Então assim, ó, essa parte do movimento retilíneo uniformemente variado, lembra das características. Ele é um movimento em linha reta onde a velocidade sempre varia da mesma forma, ou seja, ele tem uma aceleração tangencial constante em módulo. Então assim, ó, o que nós vamos analisar, pessoal? Se eu tiver um corpo que tem uma velocidade inicial qualquer, né, eu estou dizendo que ele está andando em MRUV. Então eu estou dizendo que esse cara está com uma aceleração que ela é constante, tá? Ela não muda no intervalo do tempo. Por isso que tem aquele nome de retilíneo uniformemente variado, porque sempre varia da mesma forma. Agora que eu estou interessado, pessoal, é, por exemplo, o quanto que esse cara anda que relaciona com a aceleração. Então, não sei se tu lembra das equações que nós tínhamos da aula passada, que a aceleração tangencial é a variação da velocidade pela variação do tempo, né? Lembra? Quando eu tenho esse ΔV, é a mesma coisa que a velocidade final menos a inicial. Então, se eu rearranjar isso aqui, eu mostrei isso na aula passada, tá, pessoal? Se eu rearranjar essa equaçãozinha aqui, eu consigo verificar que essa velocidade final, ela vai ser igual a uma velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então essa é uma equação muito importante aqui no MRUV. Assista a nossa aula anterior para te pegar de onde é que sai isso, ok? Agora, pessoal, vamos supor que se eu quiser analisar alguma coisa que relacione com a distância, essa distância do corpo eu vou chamar de ΔS, né? Então a distância que esse cara andou em um certo intervalo de tempo. Nós temos uma outra equação, que é uma equação horária da posição, que diz o seguinte, ó, que essa posição, essa distância que ele anda, depende dessa velocidade inicial dele, né? Velocidade inicial vezes o tempo, que eu vou colocar VI aqui, mais o termo que envolve a aceleração, que é o AT ao quadrado sobre 2. Tá? Então aqui, isso aqui é uma equação que relaciona enquanto a posição do corpo varia em virtude da velocidade inicial e da aceleração e do intervalo de tempo que eu estou analisando. Ok? Eu posso analisar um exemplo bem interessante aqui do lado. Se eu tiver um carro que inicialmente está parado, né, e aí passa o intervalo de tempo de 3 segundos, eu quero saber o seguinte, considerando que ele tem uma aceleração em módulo constante de 2 metros por segundo ao quadrado, e que esse cara aqui, esse carro, ele está em MRUV. O que eu estou te perguntando aqui do lado? Que distância que ele andou nos 3 segundos? Ok? Então assim, pessoal, se ele está te perguntando que distância que ele andou, ele está te perguntando esse ΔS aqui, que é a distância que ele andou nesses 3 segundos. Então assim, ó, pessoal, vamos lembrar da nossa aula passada. O que significa um corpo ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado? Significa o seguinte, ó, que a cada 1 segundo, né, ele varia a sua velocidade 2 metros por segundo. Por isso que sai aquele segundo ao quadrado. Então olha só, acompanhe com minhas mãos, só para te ver, tu não precisa saber de cor essa equação porque é algo lógico. Se a cada 1 segundo ele varia 2 metros por segundo a sua velocidade, vamos ver. Inicialmente ele está parado, né? Então, ó, passou 1 segundo, a cada 1 segundo varia 2 metros por segundo. Então ele vai ter 2 metros por segundo de velocidade. Se passar mais 1 segundo, a velocidade tem que sempre variar da mesma forma. Então ela vai para 4 metros por segundo. Se passar o 3º segundo, também tem que variar da mesma forma. Essa velocidade que é 4 vai para 6 metros por segundo. Então, essa velocidade do cara tem que ser, de acordo com a nossa lógica, 6 metros por segundo. Ah, mas professor, eu quero fazer conta. Então faz, criatura. Pega a equação e testa. Ó, velocidade final, que é o que eu estou atrás, vai ser a velocidade inicial, que nesse meu exemplo ele está parado, que vai ser 0, né? Mais a aceleração, que é interessante. Como a aceleração está no mesmo sentido da velocidade final aqui, essa aceleração está aumentando o módulo da velocidade. Por isso que eu vou colocar o valor positivo. Estou usando essa equaçãozinha aqui. E o tempo que isso passou foi um tempo de 3 segundos. Então assim, ó, se eu for fazer 2 vezes 3, eu verifico que sim, essa velocidade dá os 6 metros por segundo que nós tínhamos previsto simplesmente usando a lógica. Tá? Então tá, descobri essa velocidade final naquele ponto. Agora, pessoal, que eu já tenho essa velocidade final, né, eu posso descobrir a distância. Na realidade, eu nem precisaria ter feito isso, porque a questão não me perguntou. Eu poderia usar essa equação direto
para chegar na distância que ele andou. Mas só para te ter uma ideia, usando uma lógica que não é só decorar equações. Se tu entender a lógica, tu consegue chegar bem rapidinho nisso. Então, se eu quero descobrir a distância que ele andou nesses 3 segundos, qual é a equação que eu vou utilizar? Vou utilizar essa equação horária da posição aqui, que vai ser o seguinte: essa ΔS, que vai ser a distância que ele andou, eu vou colocar aqui, ó. ΔS vai ser o quê? A velocidade inicial dele, ele não partiu do repouso? Partiu, né? Então vai ser 0 vezes 0, que vai dar 0, né? Então, se eu for analisar a aceleração do corpo aqui, ó, o exemplo me deu que vai ser em módulo de 2 metros por segundo ao quadrado. Então vai ser 2, né? E aí eu verifico que tem o tempo, esse intervalo de tempo que eu estou analisando é em quanto? 3 segundos. Então vai ser 3 elevado ao quadrado, ok? Então eu só utilizei essa equação horária da posição, que tu vai utilizar muito nos exemplos que te peçam essa distância, tá? Então, ΔS vai ser igual, que é a distância que ele andou aqui, deixa eu colocar do lado, esse vai ser o ΔS, que a questão está me perguntando, vai ser, posso simplificar 2 por 2, né? E 3 elevado ao quadrado é igual a 9 metros. O que eu consigo analisar? Que no intervalo de 3 segundos, com uma aceleração constante, esse corpo andou 9 metros de distância, certo? Então agora, pessoal, a gente tem uma outra parte dessa cinemática do MRUV que eu vou te chamar para analisar isso com os nossos poderes de filmagem. Voltei aqui com os nossos poderes de filmagem, alterei um pouquinho o quadro e quero só chamar a atenção para o seguinte: eu transcrevi as equações para cá, né? A equação horária da posição, onde aqui tem cada terminho que eu te mostrei antes. Ó, V0, velocidade inicial, o tempo onde eu estou analisando. A é a aceleração, o tempo de novo sobre 2. E aqui a da aceleração, que vai ser V0 mais AT. Lembrando que isso aqui eu posso chamar aqui o via terra, né? Uma maneira que seja mais fácil de tu lembrar tudo isso. Então assim, pessoal, a última parte dessa parte de MRUV é tu lembrar o que é essa equação de Torricelli, né? Torricelli, ele foi um físico que ele deu várias contribuições à física, e principalmente na parte hidrostática, né? E nessa parte cinemática ele fez essa equação que foi que ele ficou mais famoso. O que ela consiste? Esse Torricelli, pessoal, ele pegando essas duas equações que ele já conhecia, ele achou uma terceira equação que não envolvia o tempo, né? Como é que o Torricelli fez? Não foi uma coisa muito complicada de tu entender hoje em dia. Se tu tiver um pouquinho de noção matemática ou saber trabalhar um pouquinho com sistemas de equações, tu consegue chegar nessa conclusão. Então assim, se eu pegar e isolar o tempo daqui, ó, eu vou verificar, tu não precisa saber essa dedução, né? Só estou te chamando para te ver de onde é que vem. A velocidade final sobre a minha aceleração, isolando o tempo dessa equação. Então assim, pessoal, o que o Torricelli fez? Ele achou uma equação que tu não precisaria do tempo para calcular as grandezas. Então aqui, ó, ele pegou dessa equação da aceleração, isolou o tempo e jogou o tempo dentro da equação horária da posição, colocando aqui e colocando aqui, né? De novo, tu não tens necessidade de saber a dedução dessa equação, mas é bem interessante. Se eu colocar o tempo ali dentro e trabalhar algebricamente, eu chego na famosa equação de Torricelli, que ele diz o seguinte, que a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a sua aceleração e vezes a sua distância, né? Esse ΔS que nós estamos chamando. Uma coisa que é bem interessante, pessoal, de tu chamar atenção, é que tem vestibulares que usam a velocidade inicial com V0 ou com VI, tá? Então tu não te apavora se aparecer VI ao invés de V0, ok? Outra coisa, qual é a vantagem dessa equação do Torricelli? Eu fiz sumir o tempo. Quando eu fiz esse sistema de equações, eu fiz com que sumisse o tempo. Então essa equação de Torricelli, quando que tu vai usar? Quando tu não tiver o tempo, né? Ó, abreviando, quando tu não tiver o tempo, tá? Daí tu utiliza essa equação de Torricelli. Muitos alunos estão me perguntando, né, pessoal, de que estado eu sou? Eu sou de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, por isso que eu uso tu geralmente, tá? Então aqui, o meu exemplo é o seguinte, um exemplo bem clássico na parte de MRUV, na parte cinemática, é o seguinte: tu tens um corpo, nesse caso um avião. O avião que vem com uma velocidade inicial de 144 km por hora, né? E aí ele tem uma distância de 800 metros para parar. E aí eu te pergunto, quanto que vale a aceleração média desse cara, considerando essa distância que ele tem que parar? Então, pessoal, primeiro de tudo, te deu tempo essa equação, esse exemplo te deu tempo?
Não, se não te deu tempo, é muito mais rápido que tu utilize a equação de Torricelli. Quais são as considerações físicas que você tem que fazer? Quando o corpo está parado, a sua velocidade final vale 0, né? O que é que eu quero chamar a atenção, pessoal? Se eu for utilizar a equação de Torricelli, vai ser velocidade final ao quadrado, que eu vi que a velocidade final é 0 em virtude de ele estar parado, vezes a velocidade inicial ao quadrado. Só que olha só, se eu for analisar a velocidade inicial dele, essa unidade eu estou falando em quilômetros por hora. E a minha distância que ele tem que parar é de 800 metros. O que eu quero chamar a atenção com isso? Eu tenho uma incoerência nas unidades, eu preciso trabalhar os dois na mesma unidade. Então, ó, assiste as minhas aulas passadas que eu mostro de onde é que vem essa conversão, mas eu vou te lembrar aqui, ó. Se eu for passar, pessoal, de quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que pegar e sempre lembrar desse 3,6. Então eu vou pegar e dividir por 3,6, né? Só para lembrar também, se eu for sair de metros por segundo para quilômetros por hora, eu pego esse número e multiplico por 3,6. Então, como eu estou na unidade de quilômetros por hora e quero levar ao Sistema Internacional de Medidas, que é metros por segundo, eu pego esse 144 km por hora e divido por 3,6. Eu não vou fazer as contas para a gente otimizar o nosso tempo, mas essa velocidade vai ser igual a 40 metros por segundo, né? Então, chegando à conclusão, vamos colocar que 40 vezes 40, que é a V0 inicial ao quadrado, né? Mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero descobrir, vezes a distância que ele tem para parar, que é 800 metros, né? 800 metros. Então, elevando o 40 ao quadrado, né? Eu vou ter aqui do lado mais 2 vezes 800. Pessoal, então aqui, ó, de novo eu verifico o seguinte, vai ter uma troca de sinal aqui bem interessante. Ó, não esquece dos zeros. Quando eu passar o número para o outro lado, vai trocar o sinal, ok? Igual aqui do outro lado. Esse número que estava multiplicando, ele veio o quê? Dividindo. O que eu quero chamar a atenção, pessoal? Esse sinal de menos tem uma informação física muito interessante aqui, tá? Tem uma informação física muito interessante, porque ó, eu vejo que essa aceleração vai ser no valor de menos 1 metro por segundo ao quadrado, né? O que esse valor de menos está me dizendo? Esse valor de menos, fisicamente, está me falando o quê? Que essa aceleração, ela está fazendo o módulo da velocidade diminuir, tá? Diminuir. É isso que está representando esse sinal de menos. Por isso tem que ficar bem atento com isso, tá? Por isso que esse cara está com uma velocidade alta e no fim ele está parado. Fisicamente, se eu fosse representar o vetor aceleração, ele teria o sentido para a esquerda, tá? Para a esquerda de vocês aí do vídeo. Essa é a aceleração, que vai ser menos 1 metro por segundo ao quadrado. Por que tem que cuidar esse sinal de menos? Existem questões de concursos que eles vão te dizer. Por exemplo, se ele não te desse a distância, ele te desse a aceleração e te perguntasse a distância, ele simplesmente ia te dizer: o corpo tem módulo de aceleração igual a 1 metro por segundo. E tu, que teria que se ligar, que teria um sinal de menos, em virtude que ele está desacelerando. Ok? Só uma curiosidade, que a questão não perguntou isso, né? Mas vamos supor quanto tempo que esse cara demora para parar, né? Quanto tempo que esse cara demora para parar? Bom, pessoal, se a cada 1 segundo, né? A cada 1 segundo ele diminui 1 metro por segundo na velocidade, então olha só, passando 1 segundo, de 40 ele vai para 39, para 38, para 37, então eu poderia verificar que esse corpo vai demorar um tempo que é só eu ficar diminuindo 1 metro por segundo a cada segundo, né? E aí, sem utilizar essa equaçãozinha aqui, eu conseguiria verificar que eu demoraria 40 segundos para colocar esse cara em repouso. Ou seja, 40 segundos foi o tempo que ele demorou para parar aqui. Certo? Gurizada, a nossa aula de MRUV, a segunda parte, vai ficando por aqui, né? Desejo a todos que continuem estudando, curtindo, compartilhando o site, né? Eu quero só deixar o recado final. Que a física esteja com vocês. Um grande abraço e tchau, tchau. Um grande abraço.